Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui nos estúdios Vértice, no Vértice Cast. Hoje eu tenho certeza que, além de aprender muito sobre empreendedorismo, sobre arquitetura, sobre parceria, sobre família, você vai dar muitas risadas. E a convidada de hoje, eu demorei assim... Eu acho que desde quando o podcast, o Vértice começou, eu demorei aqui para conseguir uma agenda com ela para gravar. Porque eu queria gravar muito com ela, que eu queria dar muitas risadas. Então, gente, no episódio de hoje, Juliane Alves vai estar com a gente, contando um pouco da sua trajetória, contando um pouco da sua vida também, da vida pessoal, profissional. A gente vai abordar diversos temas aqui. Juliane Alves, seja muito bem-vinda ao Vértice Cast. Muito Você já estava na blogueiragem aí, velho? Já, lógico, eu não podia Isso perder. você vai me ensinar hoje. Eu não podia perder essa apresentação, né? Obrigada, Lê. Muito obrigada pela oportunidade. E para mim... Eu que agradeço. Para mim é muito especial. Pela sua presença depois de 11 meses. A culpa é minha? A culpa é minha? A culpa é minha? Fico muito grata, principalmente pela nossa troca, né? Que é uma coisa muito fluida, leve, e que você conseguiu enxergar em mim essa máquina assim, igual a você, que não para, né? Então, a gente soma muito um com o outro e acho que a gente tem a aprender cada vez mais, né, nessas trocas. Com certeza. Conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Então, como que você lá. começou, arquitetura, design? Ixi. Tem um detalhe, porque você também é engenheira, né? Sim, então, fiz essa engenharia. loucura toda aí. Vamos começar de trás para frente. Eu não gosto de me rotular engenheira, porque eu nem quis CREA, essas coisas todas. Eu quis muito a questão da engenharia por conta de um cliente meu, que ele tem uma rede de hamburguerias em Brasília. E quando eu estava fazendo a terceira hamburgueria dele, a gente, como arquiteto, a gente pode fazer a gestão e gerenciamento de obra, né? Desde que a gente emita Sim. todas as documentações bonitinho. E ele falou para mim, ele falou assim, Júlia, por que você não estuda mais? Eu já estava na minha segunda especialização, após a graduação. Estuda mais um pouquinho, você dá nó muito engenheiro, porque ele estava passando muita raiva com a galera da engenharia. Sim. E aí eu fui só para ficar um pouco mais por dentro dessa questão de gestão e gerenciamento de obra. E logo depois eu fiz uma outra MBA nessa área. E aí eu pude somar, né? De fato, fazer um filtro e ver de qual forma que eu poderia agregar dentro do escritório. Mas vamos lá. Juliane Alves, de Oliveira. Se eu não falar Oliveira, Julie. O pai fica chateado. Vamos começar... mas cadê o do Léo aí, pô? Cara, a gente não colocou. Pô, Léo, você tá fraco, A gente casou Léo. Na pandemia. A gente casou 20 de dezembro. Você casou sob pressão, né, Léo? Pior que eu não, entendo. ele que me impressionou. Eu nunca vi um homem querer casar mais que a mulher. Aconteceu. Dê graças a Deus. Amém, que eu sou muito bem casada, graças a Deus. Mas aí a gente não quis mudar, tava, muito difícil, muita documentação e tudo mais. E aí eu entrei no conselho para ver como que era isso, eu ia ter que revogar a minha carteirinha do CAL e tal. E eu falei, não vamos fazer. Tem que trocar tudo, né? E é muito rolê, né? Demais. Aí também o custo também eu acho um absurdo. E aí o nome que eu queria pegar, o sobrenome dele ele não ia querer, porque ele gosta do Carvalho, eu gosto do Ferreira. E aí eu falei, vamos deixar do jeito que tá. Mas vamos lá, Juliane Alves de Oliveira. Eu vou fazer 34 anos agora. Eu faço agora dia 20, você faz dia 24, 26, né? 26. 26. Rapaz. Leoninos? Não, eu sou canceriano. Meloso. Eu sou... É sua cara. Grudento. Dengoso. Dengoso. Minha esposa fala que eu sou narcisista. Essas coisas tudo aí. Eu tenho que concordar um pouquinho. E sou filha de 2 pessoas muito simples. E eu acho que a minha questão profissional de respeito ao próximo vem muito dessa base. Legal. Eu sou filha da Edsonia e do Geraldo, 2 mineiros, um de Patos, outro de Patrocínio, que se encontraram no Gama. E eu tenho muito orgulho de falar que eu sou nascida e criada no Gama, porque como profissional já com escritório, eu fui muito menosprezada por ser de cidade satélite, sendo arquiteta com já, querendo ou não, projeção dentro de casa-cor. Sim. E a arquitetura, para mim, é um negócio muito... Eu falo que é muito de Deus, assim, porque, igual eu falei mais cedo para você, eu não acredito em coincidência. O meu pai, ele tem uma habilidade de desenho muito grande.
Então, igual você... Sabe quando o pai vai brincar com a filha e fica brincando de brinquedo e tal? Meu pai brincava comigo de desenhar. Então, ele desenvolveu essa curiosidade, essa habilidade em mim desde 4 anos de idade. E aí, ele fala que eu, com 4 anos de idade, falava que eu queria ser arquiteto. Que loucura, né? Como assim? E aí, o meu pai hoje... E tu nem tem memória disso. Não, ele que me fala isso. Ele me fala com muita precisão e com muita convicção. E eu cresci dentro de uma obra, que é a casa hoje que meus pais residem. Essa casa tem 25 anos. Eu tenho 33, então fez parte da questão da minha memória afetiva. E a minha casa, por coincidência, ela é toda só reparos, tá? É sério. Foi uma das coisas que me fizeram ter uma memória muito gostosa com o próprio Hugo, quando eu conheci ele em 2017. Porque eu falei do consultor, ele, você não tem idade para perguntar desse consultor, que era o Lino. Não sei se você chegou a conhecer. Pô, eu fui gestor dele. Pois é. Ele disse, você não tem idade para conhecer o Lino. Eu falei, tem, porque eu ficava correndo no seu showroom. Minha casa é toda. E aí, assim, o meu pai sempre buscou explorar muito isso em mim. Então, com 6 anos de idade, já me colocou na escola de desenho. Pessoal, quem está construindo ou reformando sabe que cada detalhe é decisivo e como é importante achar um lugar que tenha os melhores produtos com um ótimo custo-benefício. Na Live em Casa você encontra as melhores marcas de materiais de acabamento com os melhores preços, tudo em um só lugar e sem dor de cabeça. Para vocês que estão acompanhando o podcast, temos o cupom exclusivo VérticeCast, tudo em maiúsculo. São 5% de desconto, especialmente para vocês, o público do Vértice. Então, é só entrar no site livemcasa.com e transformar a sua casa ou ambiente. Agora fica bem claro para mim o teu Instagram, a forma que tu lida com as coisas, que tu faz as coisas, colagem, né? A plástica. Eu sou, assim, eu já tive várias oportunidades de ser algo, igual a gente estava falando também sobre papel, sobre currículo, sobre diplomas. Era para eu ser uma artista, se eu tivesse levado a sério. Não que eu não levei a sério, mas é porque eu acho que a gente, quando a gente tem oportunidade, igual tudo que meus pais projetaram em mim e no meu irmão, é porque eles não tiveram condição. Sim. Né, na época deles. Então, assim, minha mãe, desde muito nova, trabalhava na roça, ajudando os meus avós. E o meu pai, ele trabalha, meu pai fez 60 anos agora, meu pai trabalha desde os 9 também. Meu pai é representante comercial de um produto nacional, ele é representante centro-oeste de um produto alagoano, que é um fumo. Uhum. E aí, desde 9 anos... Arruma uns para nós lá. Você não vai aguentar fumar esse fumo. É aquele super bom, já ouviu falar? Que é o fumo um fumo extra forte. Eu vou te dar um fumo desse. Eu quero ver você bolar um cigarrinho de palha com esse fumo. E aí o meu pai trabalha desde os 9 anos de idade, sem brincadeira, assim. Meu avô tem 3 filhos e ele, o do meio, ele sempre foi o braço direito do meu avô. É tanto que meu avô se aposentou e meu pai deu continuidade sozinho na empresa. E aí, meu pai, eu tenho certeza absoluta, plena convicção, que se ele tivesse tido oportunidade de uma graduação, e, enfim, algum tipo de curso técnico, alguma coisa, o meu pai seria um excelente engenheiro. Porque ele tem uma facilidade, uma plasticidade, ele consegue... Você conversa com ele sobre a questão de um ambiente, ele já consegue projetar, sabe? Ele tem um excelente bom gosto. E eu acho que isso tudo foi me despertando. Dentro da escola de arte, eu cheguei a pintar grafite, né? Desenho observação, pintei também objetos, pessoas, cheguei a pintar tela. Então, assim, eu precisei sair da escola de desenho para entrar no inglês. Porque na minha época, eu sou dos anos 90, tinha isso, né? A gente tinha que, de acordo com as possibilidades que os pais iam ofertando... Cara, que engraçado, as escolhas, Júlia. né? Que engraçado. Do desenho. Semana passada, a gente está gravando... Que dia é hoje? Dia 9? Dia 10 de julho. Semana passada eu fui na casa da minha mãe e ela perguntou assim, filho, você parou de desenhar? Porque quando eu era mais novo, tinha uma vizinha que, pô, na época eram as Bhaskaras, né? Aqueles livros azuis para pesquisar e tal. E uma vez, e aí a gente fez um trabalho eu fiz um trabalhinho da escola, e aí a vizinha fez a capa.
pegou uma cartolina, cortou, dobrou e tal. E ela desenhou uns pássaros e umas flores nessa capa. E eu fiquei impressionado, assim, com o desenho. E aí eu, cara, fiquei louco, assim. Eu comecei a desenhar, desenhava tudo. Ela te incentivou. Ela despertou ela nem isso sabe em você. disso. Mas ela despertou ela despertou isso. E aí eu comecei a desenhar e tal. E, pô, depois você vai crescendo, balada, trabalho. Aí essas coisas, aí tu esquece. Aí eu deixei isso de lado. Mas era uma das coisas que eu fazia que hoje eu não faço mais. E o desenho, assim, ele está totalmente inserido no meu dia a dia hoje, quanto profissional. Só que eu desenhava a ponto de desenhar você, essa projeção atrás, vários ângulos, planos. Sim. E é uma coisa que eu coloquei na minha agenda desse ano, no meu checklist, que eu quero voltar. Eu quero voltar praticar. É isso e o karatê. Eu sou faixa marrom de karatê. Pô, eu tô na branca de jiu-jitsu. Eu sou faixa marrom de karatê. Eu só apanho. Eu treinei durante 15 anos da minha vida. Cheguei a treinar para faixa preta, mas na época eu não tinha idade para pegar a faixa. E aí logo depois começou essa questão já do segundo ano, terceiro, universidade. E aí, enfim, estava falando para você sobre essa questão do desenho, da minha família e tudo mais. E aí eu nunca cogitei outra coisa a não ser arquitetura. Hoje, com mais de 30 anos de idade, eu tenho um grande sonho de, sei lá, quando eu me aposentar, trabalhar com design de moda. Tá perto, daqui 60 anos. Né? Agora. Melhor não falar sobre isso. Mas, porque eu acho que uma coisa está dentro da outra. Eu acho que arquitetura, moda, a questão do próprio artesanato, é uma coisa que movimenta a outra. E eu acho que está muito inserido em quem eu sou, porque eu me expresso muito também pela minha forma de vestimenta, né? Hoje eu tô com a unha normal, mas eu acho que você já viu, normal, vermelhinho. Mas eu gosto muito dessa questão de nail art e de roupas muito coloridas e tudo mais. Você acha que isso reflete no estilo de arquitetura que você faz? Total. Assim, o meu jeito, a minha forma de me expressar, poderia se dizer que eu tinha uma vertente de uma arquitetura mais high-low, um negócio mais, sabe, utópico. Só que eu acho que ela, de fato, se mostra pela questão de criatividade. Porque, igual eu falei para você, a arquitetura ela é afeto. Para mim, dentro do escritório Alves Design, eu trabalho com 3 pilares. Funcionalidade, a estética e a questão da memória afetiva. Só que a estética, que é o segundo que eu falei, ela é um viés que vem por terceiro. Porque se ela não for funcional e se ela não fizer sentido para você, eu posso colocar qualquer coisa que você não vai abraçar aquilo, você não vai acolher. O conceito de estética aqui é a junção desses 2 pilares entregue visualmente. Isso. E tem muito profissional que acha que a estética é tudo. Só que como eu venho de uma família que eu Quando você fala high-low, você está falando, sei lá, talvez projetos com produtos mais acessíveis, uso da criatividade, aproveitando elementos e de acordo com o briefing do cliente. Quando eu falo, se fosse fazer uma ligação sobre a forma, muitas das vezes, a forma com que eu me expresso e as minhas unhas e tudo mais, um negócio mais high-low, poderia ser algo mais futurístico. Entendi. Entendeu? Mas eu já fiz alguns projetos assim, principalmente para corporativo, mas eu acho que está relacionado à questão da minha criação mesmo, sabe? Igual, eu gosto de unhas coloridas e sempre numa paleta que é muito confortável para mim. E as minhas roupas também expressam muito cores que eu gosto, estampas da natureza, de animal print e tudo mais. E quando você consegue... Às vezes, quando eu vou fazer foto de ambiente, é muito engraçado. Porque, geralmente, a assessoria pede, Julie, dosa na cor. Porque a sua arquitetura já é muito colorida. Então, você precisa aparecer. Então... Eu gosto muito porque eu me sinto totalmente inserida no contexto. Tanto que eu estou fazendo agora um projeto de uma casa. Eu fiquei muito feliz porque a cliente, ela teve reunião com 8 escritórios. E desses 8 escritórios com pessoas... 8? Caramba! Eu fui a 8ª. Com pessoas super renomadas, assim. Nos bastidores eu te conto. Eu gosto de fofoca, amor.
É muito engraçado porque ela me escolheu pela forma com que eu estava vestida. E quando eu abri o meu portfólio, igual você falou sobre o Instagram, o meu Instagram é o meu maior portfólio. É tanto que eu tenho muito cuidado com o que eu posto no meu feed, eu tenho muito cuidado com o que eu posto, a forma com que eu posto nos meus stories. E porque é tudo venda. Aquilo ali é um tipo de venda. Então, assim... Eu gosto muito como que você mistura o profissional com um pouco um recorte da sua vida. A plástica, a sua plástica é muito boa. E aí eu acho que você deve demorar muito para fazer aquilo ali. Cara, porque... Ale, eu vou fazer com você depois. Eu vou fazer, é muito rápido. Eu acho que é questão da prática. Eu vou pedir para você fazer umas aulas aqui com a nossa social media. Bora. Dar umas aulas, né? Para elas, E essa minha cliente, ela comentou isso em off, até por trás, assim, né? Uma conversa paralela entre ela e o esposo dela. Ela falou assim, Júlia, eu escolhi você por uma questão. A sua forma de nos receber, você não estava engessada. Foi até uma coisa que eu falei com ela. Eu vou sentar aqui, vou sentar, não sei o que, eu vou cruzar a perna. Porque eu acho que é isso. A gente tem que ser quem nós somos, independente do lugar que a gente está. Sim. Com muito cuidado, respeito, carinho pelaquela pessoa que está entrando em contato com você. E ela falou bem assim, eu te escolhi pela sua simplicidade e pelo jeito que você estava vestida. Aí eu, como assim? Ela, cara, quando você abriu o seu Instagram e começou a mostrar seu portfólio autoral, eu falei para o meu esposo, é isso que eu quero. Eu não quero uma arquitetura igual a que todo mundo tem. E hoje isso é igual eu estava falando mais cedo com você também. Eu estou muito confortável no ambiente que a gente está hoje quanto à arquitetura, quanto a interiores. Porque a minha arquitetura sempre foi uma arquitetura afetiva. O briefing que eu levanto com o cliente... E isso eu fui muito agraciada porque a minha primeira especialização foi em paisagismo, ainda na graduação. Eu ganhei um curso num sorteio, numa escola de paisagismo e fiz, porque eu gosto muito. Para mim não existe arquitetura sem o meio urbano e sem paisagismo. É tanto que tem arquiteto que se apresenta como um arquiteto. Eu sou arquiteta e urbanista. Sim. Sem o meio urbano não existe arquitetura. E as pessoas não dão um pingo de valor nisso. Aí você pega uma pessoa para fazer uma análise de condicionante de terreno, ela não sabe nem o que ela está fazendo. Porque ela só quer vender aquela casca. Exatamente. E por isso que eu estou muito confortável. Eu acho que tudo isso que a gente está conversando é um mix muito bacana de você entender o que você veio para fazer. Qual é o seu legado? O que você quer de legado nessa vida, né? Como que você quer levar isso? Você acha que isso tudo foi o repertório que você teve acesso? Ale, eu não digo o fato da escolha da arquitetura, eu digo, até porque ficou bem claro assim, a relação do teu pai e tal, mas o repertório mesmo. Por exemplo, você curte moda, você curte se vestir de um jeito que, cara, não é questão de não ser comum, mas é que expressa quem você é. Sim. E isso diferencia. É tanto que quando eu tô vestida de preto, eu não me sinto bem. Isso diferencia das pessoas e tal. E você acha que nessa construção, nesse entendimento, nessa forma que você é criativa na construção de projetos e tal, você acha que isso veio do repertório que você tem ou você veio alimentando isso porque você, cara, eu preciso ser diferente? Não. Ale, tudo isso é muito engraçado, essa pergunta, porque eu já refleti várias vezes. Essa Julie, como o mercado gosta de chamar, e o mercado me aceitou dessa forma, né? Essa Juliane, uma menina, eu brinco que eu sou uma menina mulher, e é quem os meus pais criaram. Eles me criaram para ser exatamente essa mulher que eu sou hoje. Por isso que eu tenho muito orgulho de quem eu sou, da minha base, de onde eu vim, porque a minha base, quanto pessoa, é humildade e respeito para entrar e sair de tudo, qualquer lugar. Eu tenho certeza absoluta que quando eu entrei na faculdade de arquitetura, minha mãe nem sabia o que era uma casa-cor. E eu já fiz 4 ambientes em casa-cor. Meus pais não têm acesso a essa questão monstruosa e grandiosa do que o nosso meio é. E é tanto que quando eu começo a falar para eles da grandiosidade, de fechamento de alguns projetos, da grandiosidade e o peso que isso tem para a minha profissão, eles ficam assim, meu Deus, sério? Porque eles vêm de uma forma tão simples, tão natural. Sim. E é isso que eu acho mais gostoso, porque a minha mãe me criou para eu ser
uma pessoa totalmente independente, uma pessoa totalmente feliz na minha profissão, uma vez que, maninha, pra você. O sonho da minha mãe era que eu fosse médica. Só que eu vejo sangue, bicho, eu começo a passar mal. A mão fica gelada, começa a dar suor no pescoço. Eu não gosto de hospital. É tanto que agora, que eu te falei, eu tô há 4 anos e meio num processo... Teu pai foi mais forte que a tua mãe aí na... e aí assim, eu tô há 4 anos e meio, né, nessa questão da minha saúde, né, das minhas sequelas pós-Covid. Cara, é um ambiente que me deixa mal. Por mais que hoje a gente tenha ambientes hospitalares mais humanizados e, né, graças ao nosso trabalho de arquitetura e tudo mais, só que ela era o sonho dela, mas ela, quando ela viu que não dava, mas desde criança, ela sempre respeitou o meu lado criativo. É tanto que ela dava mais asas à minha imaginação. Se você ver fotos minhas de criança, eu tirava foto com as mãozinhas assim, cheia de pulseira. Ela já me empiriquitava toda. Se você ver foto da mini Julie, já com shortinho rasgado, colete, chapéu, eu usava... E o meu pai, como eu sou a filha mais velha, o hobby do meu pai é automobilismo. Então, eu ia para o autódromo com meu pai, eu ia para as pistas de drift, de queima de racha. Meu pai corria de kart. Então, ele me vestia com o macacão do Ayrton Senna e virava o bonezinho para trás. Então, eu acho que tá conseguindo sentir essa essência. Uhum. E eu sou isso. Eu gosto Como expressar isso dentro de um projeto, assim? Como que... E aí eu tô pensando muito no que é disponível hoje no mercado. Porque o mercado, ele é muito bege. Ele é muito flat. Sei lá, talvez a palavra seja essa, assim, sabe? Como que você expressa nos elementos que você tem disponível hoje, claro, através do briefing, todo o processo que você faz, essa criatividade, assim, porque eu acho que é um desafio, sabe? Por isso que... Até desculpa te cortar, complementando o que você falou do lance do Instagram, é comum você entrar no Instagram de 2, 3, 4 arquitetos e você ter as cadeiras couro, bege, as fachadas todas quadradas, na platibanda, seguindo umas linhas e tal. Ale, eu acho que essa pergunta se responde na questão do 70% do meu público hoje é comercial. Então, eu tenho mais de 12 clientes hamburgueiros, né? Hall de hamburgueria, restaurante. Você acha que, então, que dá para expressar isso muito mais no comercial do que dá, só que aí é um outro viés. Hoje as pessoas elas estão sedentas por esse afeto. Elas estão sedentas por essa liberdade. A minha arquitetura é uma arquitetura muito liberta. Porque é tanto que, como eu te falei, quando eu estava na minha segunda especialização, eu fui muito agraciada de ter pego vários módulos com uma psicóloga. Só que essa psicóloga lá de Cascavel, ela atua só na área de construção e arquitetura. Então, ela ensinou um briefing de uma forma totalmente diferente. Um briefing de projeto não é eu sentar e te fazer 60 perguntas e falar bem assim, você gosta de praia ou de roça? Você gosta de madeira ou de cimento queimado? Um briefing não é isso. Quando você levanta um briefing muito bem feito, você consegue saber até sobre patologias emocionais do seu cliente. Eu consigo identificar se o meu cliente tem algum tipo de patologia emocional. Não quero te contratar. Vai que mas você isso descobre, assim. Mas Ale, isso é tão legal para o projeto, porque assim, um briefing, eu não faço uma reunião de briefing em um dia. Eu faço um briefing geral explicando o que é, se for um casal e um filho, um exemplo. Eu faço ali, depois eu vou marcar uma reunião só com o meu cliente, só com a esposa dele, só com o filho. Ah, Julie, mas ele tem 5 anos. Mas ele vai crescer naquele ambiente. Ele tem que se sentir importante, ele tem que se sentir imerso naquilo ali. Entendeu? Não é o quarto que o pai quer escolher. Ele tem que ser ouvido, por mais que a gente vá fazer de uma forma, enfim, dentro do budget do cliente e tudo mais, ele tem que se sentir inserido. E hoje, desde a pandemia, vamos falar de 2023 para cá, as pessoas elas estão mais sedentas por representatividade. Sim. Então, você não vai reformar a sua casa para colocar o que o Instagram ou o Pinterest te mostra. Você vai reformar a sua casa com o que você quer colocar. Sim.
você não pode saber como aplicar. Por isso que tem os profissionais. E isso que é legal numa questão dessa troca. Porque quando o cliente ele te dá possibilidade, ele te dá essa carta branca, aí a criatividade ela começa a expandir. Aí, exemplo, eu postei esses dias, um monte de gente falou assim, Júlio, como que não tem isso ainda no seu perfil e tudo mais? Eu fiz uma casa container no condomínio ali, Lago Sul, atrás do Iguatemi. O terreno do meu cliente tem um pouquinho mais de 1.000 metros quadrados. A garagem dele tem quase 200. E ele é colecionador. Ele é colecionador de carro. Então, ele tem várias caminhonetes antigas. Ele é raleiro. Ele tem umas motos e tal. Se você ver a garagem que eu fiz para ele, é tanto que a esposa dele brinca. Falou assim, Júlio, tem gente que bate aqui na porta achando que isso aqui é uma garagem. A churrasqueira dele é a lateral de uma Kombi. Eu falei para ele, vamos no ferro velho e tal, porque eu gosto disso. Eu gosto de te escutar, eu gosto de puxar o máximo do que você tem a me oferecer e eu te trago, tipo assim, o triplo com várias possibilidades de criação. Sim. Porque a gente é igual eu falo. Então, existe a pergunta no briefing. Existe. Mas elas mudam de por sentido. Conta das não possibilidades. Tem isso ou aquilo. O meu briefing, eu sempre coloco uma entrada, um acesso. Aí, exemplo, Ale, você gosta de cimento queimado? Gosto, Júlia. Aí eu te mostro as várias possibilidades que a gente pode fazer com o concreto, não com cimento queimado. Aí a gente pode aplicar na pintura, na textura, no porcelanato, no vinílico, diversas formas, de formas manuais. E aí, assim, eu acho que tudo parte... Tem duas coisas que são minhas condicionantes máximas de projeto. Quanto o cliente quer investir e qual é a prioridade dele dentro daquele projeto. Porque eu sou totalmente a favor a gente está fazendo uma casa do zero, tudo é prioritário para você. Não é só a sua cozinha para receber as pessoas, porque eu tenho que priorizar o bem-estar do meu cliente. Sim. Então, eu sou muito do avesso da maioria dos profissionais hoje do mercado. É por isso que eu não sou de grupinhos de arquitetos, eu tenho poucos amigos mesmo do que a gente estava falando, de sentar num boteco, tomar uma cachaça, um torresminho e conversar sobre as dificuldades que existem. Tô precisando, hein? Sobre as dificuldades que existem, mas eu acredito muito no viés do negócio, no porquê daquilo. Então, a gente tem que levar em conta do porquê. Se você tem esse programa de necessidades aqui, ele precisa ser feito. Como que eu vou aplicar essa questão dessa minha criatividade? Ela pode ser transposta para tudo? Não pode, porque vai pesar o orçamento. Mas e se eu usar aquele móvel que era da avó? Se eu chamar um amigo meu que faz um grafite? Ou se eu for num ferro velho? Ou se eu for numa sucataria de hidráulicos? Entendeu? Então, as coisas elas vão começando a ter sentido de acordo com o que o cliente te possibilita. Sim. É tanto que eu já, hoje, com 8 anos de escritório, eu aprendi a falar não. Porque eu não vou fazer um projeto só para o meu financeiro ficar feliz. Porque eu preciso me realizar com aquilo. Aquele ditado que cada projeto nosso é um filho é muito verdadeiro. Né? Então, é tanto que a gente tem a questão da lei da autoria, tem uns deserdados aí, né? Os filhos deserdados. Tem vários. Eu, assim, com problemática com cliente, graças a Deus, em 8 anos, eu só tive 2 clientes ruins, assim, que não respeitaram o projeto, e aí a gente precisou fazer uma questão de um trâmitezinho judicial, e larguei de mão, porque, enfim... Porque eu acho um absurdo também você pagar um profissional habilitado Sim. E no meio da obra ele resolver, tipo assim, eu resolvi aumentar o pé direito aqui porque eu achei melhor. Poxa, você passa ele de 5 a 8 meses idealizando um projeto residencial, né? Porque um projeto residencial leva esse tempo até o detalhamento final, né? Sim. E aí vai muito disso, sabe? Então, hoje eu consigo, de acordo com essas especializações, de acordo com todo o network que eu tenho, toda a amizade que eu tenho, hoje eu já consigo identificar os bons e os clientes ruins, assim. Mas Deus é maravilhoso, porque eu nunca tive... Você vai atraindo também, né? Chega um ponto... Eu até acredito... Até não, né? Eu acredito que o teu posicionamento hoje te traz clientes Sim. que estão relacionados com a tua proposta de valor. Sim. Então, o próprio caso da garagem aí, né? Tipo, sim.
esse cara não poderia encontrar outra pessoa melhor para fazer a Sim. garagem dele. E foi muito bacana. E ele chegou até mim por conta de outro projeto, que foi um projeto comercial de uma hamburgueria. E eu acho que uma coisa vai linkando a outra, né? Tanto que, assim, eu nunca me rotulei como arquiteto especializado em comercial, porque eu acho que quem se rotula, em algum momento da questão da sua carreira, ela é cortada. Sim. Então, assim, sou especializada em paisagismo, iluminação, eu estudei iluminação 3 anos e meio. Se eu fosse me apresentar hoje, eu teria que me apresentar como Master em Arquitetura e Lighting. Só que eu acho que dói muito o ouvido, porque as pessoas, quando eu falo, acho que você já deve ter visto isso, ou passado pelo seu posicionamento profissional. Quando a gente se apresenta como arquiteto para algumas pessoas, o povo já fica, nossa, arquitetura é coisa de gente rica. E eu, Juliane, parece que eu levanto uma bandeira, né? Mas eu luto contra isso. Porque eu tenho vários projetos totalmente acessíveis. Eu atendo cliente A, B, C, D. Eu tenho projetos voluntários, a exemplo. Sim. Porque eu acho que tudo que a gente é enquanto profissional, a gente pode replicar para o próximo. E ninguém precisa saber, tá tudo bem, sabe? Porque eu acho que hoje em dia a rede social também leva de uma outra forma, né? Sim. Então, a arquitetura para mim é dignidade. A arquitetura, para mim, ela é uma memória afetiva e ela tem que ser funcional. Por que dignidade? Em 2022, eu tive a oportunidade de dar aula dentro do Senai, no curso de Engenharia Civil. Durou mais ou menos 1 ano e meio. E aí, devido à questão de saúde e tudo mais, eu estava muito acelerada em paralelo ao escritório e eu precisei abdicar a mão. Que meu médico falou, ou você dá uma freada, que você está em tratamento, né? Ou você não vai melhorar. E aí eu conheci muitos alunos. Eu tive a oportunidade de formar mais de 800 alunos, todos adultos. Eu tive aluno de 18 anos até 82. Caraca, que Esse massa. de 82, o seu Pedro, ele marcou muito a minha vida. E por isso que eu falo que ser quem eu sou, ter a minha essência como base, porque eu já passei por muito no mercado a ponto de até de grandes incorporadoras, construtoras, não, a gente te paga tanto, você some deste projeto. Sabe essas tramas que existem no mercado? Sim. Eu nunca optei por esse tipo de negociação por conta da questão da minha básica, que eu já falei aqui várias vezes. E as oportunidades que me apareceram foram muito bacanas, porque quem cresceu como pessoa fui eu, não foram eles. E o seu Pedro, ele chegou a trabalhar em obras do Niemeyer e tudo mais, obras no Rio de Janeiro, em BH, aqui em Brasília. Só que ele não sabia do porquê de nada. Ele sabia o porquê de fazer um gabarito para concretar aquela forma. Mas ele não sabia da questão dos componentes, vamos falar assim, mais... O que me chama a atenção é forma mais correta, assim. Cara de 82 anos tá cursando, né? Cara, é porque o que acontece? Os cursos do Senai, eles te ofertam uma questão de uma bolsa. E pandemia mexeu com muitas pessoas e tudo mais, aquela coisa que a gente já sabe, mas é um curso de capacitação profissional. Então, é o que eu tô te falando. O networking que ele tem, a expertise que ele tem, a bagagem que ele tem, o currículo que ele tem, é só da oratória dele para fora. Ele não tem nenhum papel para te mostrar. Sim. E é por isso que eu acho muito bacana quando, exemplo, o Sistema Fibra, ele oferece vários, você sabe disso, vários cursos que você não paga nada e que você está ajudando o governo, você está ajudando a instituição em troca da grana que você recebe da bolsa, você está ajudando com a sua mão de obra. E ele queria continuar a trabalhar, só que ele não tinha. Como é que ele ia comprovar? Então, esse curso, ele queria ser pintor, ele queria ser ajudante de servente, ele queria ser qualquer coisa. E era um curso de 3 meses, cada turma. E eu nunca vou esquecer. No dia da formatura, ele me abraçou e falou bem assim, professora, eu aprendi tanto com você, eu não sabia a química de um concreto. Eu não sabia da questão do porquê da areia, da água, de não sei o quê, do porquê manipular a tinta, porque para a gente dar aula nesse curso, a gente passa por uma imersão de 2 meses dentro da oficina do Senai, igual eu sei pintar, eu sei soldar,
Eu sei mexer em várias coisas, porque... Ei, Léo, não precisa fazer nada em casa, hein, Léo? Ô, cara de sorte. Porque a gente precisa... Para ensinar, a gente precisa demonstrar. E como que a gente, de fato, vai orientar, saber se está certo ou não? Então, assim, a cura de um concreto, a cura de uma tinta à base d'água, óleo e tal, aquela coisa toda. E aí, ele não sabia, porque a gente ensina a técnica, a gente aplica a avaliação técnica, tem a avaliação prática, e eles fazem na prática. E, cara, ver aquele senhor me agradecendo foi muito massa, assim, sabe? E aí, a maioria dos meus alunos são da favela Santa Luzia. E aí, por que eu falo que a arquitetura é dignidade? Até então, até 2022, eu sempre falei sobre a questão de funcionalidade, porque eu venho de uma família que... eu cresci em uma família que tem 2 pessoas deficientes. Você sabe o tanto que é difícil. Desafiador. Você sente na pele, você sabe. E sempre olham pra gente com um olhar de julgamento, né? E a gente é inacessível a várias questões, né? Do dia a dia, da sociedade e tudo mais. E aí eu sempre prezei por uma arquitetura totalmente acessível. Então, assim, enquanto me pediam 80, eu falei, vamos fazer de 90? Quem sabe 1 metro esse vão? Porque eu já sofri na pele. Sim. E eu preciso mostrar para o meu cliente, principalmente depois da questão da pandemia, eu tive um cliente que ele ficou cadeirante durante 5 meses. Teve Covid e ficou cadeirante. E a gente estava construindo a casa dele, reformando. Então, a gente aumentou todos os vãos. Então, eu sempre gosto de alertar porque é algo Sim. que eu sofri na pele. E aí, para mim, sempre foi funcional. E aí eu comecei a usar essa questão de arquitetura é dignidade, porque as pessoas veem a arquitetura como uma casca, como algo de muito valor, que só rico Luxo. pode ter, é um ego, é um luxo, materiais caríssimos, eu nunca vou conseguir ter, eu nunca isso, eu nunca aquilo, e não é assim. E aí eu fiquei muito amiga de algumas alunas minhas, cheguei a visitar a casa delas, e aí a gente começou com um projetinho voluntário. Cara, é muito triste quando você vê uma pessoa tomando banho que ela tá limpando o pé e já pisando no barro. É bizarro. É muito triste quando você vai ver uma pessoa cozinhar e ela não tem salubridade nenhuma ali. Sabe? Questão sanitária mesmo. E eu falei, gente, a arquitetura não é isso. Porque a gente está habituado a, nossa, precisa de um espaçamento, porque o chuveiro, o sanitário e tal. Aí eu falei, cara, a arquitetura é dignidade. E essas pessoas não estão sendo... Assim, não tem oportunidade disso, né? Então, elas são não dignas, né? No caso. Vamos pegar uns projetos desse aí, ó. Total. Vamos fazer juntos. Na época da pandemia, antes da pandemia, eu fazia... com os meninos, né, como a gente faz gestão de gerenciamento, eu nunca gostei de ficar fichando ninguém. Só que, assim, o meu pedreiro, ele voltou já pro Piauí, mas era ele, Maradona maravilhoso. Ficou comigo aí uns 6 anos. Meu pedreiro, meu pintor é o mesmo. O meu eletricista é o mesmo, meu gesseiro é o mesmo. Então, assim, pelo fato da gente sempre indicar, eles sempre queriam dar um agrado, né? Não, Júlia, não sei o que, porcentagem. Eu falei, gente, vocês vão cobrar o valor de vocês. Quando eu precisar de alguma coisa, eu vou pedir. E aí a gente fez essa troca, a gente conseguiu. Legal. E eu quero muito voltar a esse projeto. Volta e aí eu a vou gente contar vê com parte você. de metal, chuveiro, Porque vaso. é muito bacana, sabe, Ale? Quando você... E isso vem muito da minha base, da minha essência. Porque desde pequenininha, minha mãe sempre colocou eu e o Pedro, meu irmão, pra gente fazer a ação social. Legal, legal. E são coisas que... Você já viu eu colocando isso no Instagram? Não, que eu me lembre, não. Eu não coloco. Porque eu acho que as pessoas levam por um outro viés, às vezes, de lacrar de uma forma que Infelizmente, não é legal. né? Infelizmente. Porque seria interessante colocar para incentivar outras pessoas a fazerem. Sim. E até para outras pessoas conhecerem, Sim. entendeu? Eu também, eu não coloco, nunca coloquei essas coisas. Mas até um pouco antes da pandemia, assim, sabe? Eu ajudava algumas instituições. E na Estrutural, uma cidade, um bairro aqui, né, de Brasília, mandava
material, tinta, comprava material no meu nome e tal. E não ficava, tipo, aquela coisa de, deixa eu postar aqui que eu tô ajudando a creche X, deixa eu postar aqui que 100 crianças vão dormir melhor. A gente não faz ajuda, mas de fato quem é ajudado somos nós, né? Eu acho, assim, algo sobrenatural. Por isso que em paralelo ao escritório, eu nunca fechei as portas também. Sim. Porque tem tantas oportunidades que vai formando-se uma teia, sabe? A gente vai fazendo conexões. Eu quero conhecer as outras facetas. Porque assim, vamos. Você, engenheira, arquiteta, aí você acabou de falar que você estava dando aula. Então você dá aula. Beleza. Cheguei a dar aula durante quase 2 anos. E você é diretora criativa do... Ale, eu odeio falar CEO. Eu acho óbvio. Desculpa se você fala, desculpa, galera, mas... Gente, as pessoas sabem o que o CEO faz. Eu falei pra você, eu tenho até a síndrome do LinkedIn, então eu também sou meio avesso. Então, vamos lá. Juliane Alves de Oliveira, mais conhecida no mercado como Julie, diretora criativa do escritório Alves Design, que foi fundado em 2017. Fundei meu escritório na base da insistência do meu pai. E tu queria... Não queria. Empreender? Não, era exatamente isso, na base da insistência do meu pai. Eu era estagiária, eu me formei sendo estagiária. Teu desejo era trabalhar para alguém? Trabalhar na área? O governo! Cara, o meu sonho de princesa da Disney era trabalhar com infraestrutura rodoviária. Eu mesmo? amo, se você tiver algum contato, Detran, DENIT, Denatran. Eu sou apaixonada pelo meio urbano. Por isso que eu falo dessa questão de arquiteto e urbanista. Porque, assim, um meio está totalmente inserido no outro, sabe? Não existe arquiteto sem engenheiro. É tipo isso. Só que você sabe que tem muita gente que é do avesso, né? Sim. E eu me formei. Eu sou da primeira turma de arquitetura da Católica. E a minha base foi uma base, igual eu estava falando para você, uma base muito boa. Meus professores são todos, da primeira turma, todos, a maioria formada na UNB e professores da UNB. Então, essa forma plástica e técnica vem desse berço, né? Da forma de expressividade. É tanto que eu morro de rir. Quando eu me formei, eu fui durante um bom tempo, eu e o Clay Rodrigues do Debaixo do Bloco, não sei se você já ouviu falar nele. Sei. O Clay é da primeira turma junto comigo, nós somos amigos. A Priscila também, que você conhece, sim, estudamos Priscila. juntos. A Pri, ela não iniciou a carreira dela como arquiteta. Eu e o Clay, nós somos um dos primeiros alunos, sei lá, de um espaçamento da primeira até a 5ª turma, a vingar. E aí, cara, hoje em dia, todo mundo que eu converso é muito engraçado, porque o povo assim, eu sou seu calouro, e eu não lembro, porque era muita gente. Então, assim, eu me formei sendo estagiária do TSE. Não, aí você entrou no mundo... Eu era do TSE. E aí, eu fiz a minha diplomação em urbanismo. É o Parque Urbano lá do Gama, uma área de mais de 400 mil metros quadrados de área. O meu projeto totalmente execuível. Como que alguém gosta disso, cara? Dessa complexidade de olhar para cidades, avenidas, trânsitos. O meio porque urbano eu acho que cara, é difícil. difícil. Você não lida com centímetros nem com metros, você lida em quilômetros, né? Então, assim, eu sempre gostei muito. Eu sou uma pessoa muito conectada com a natureza. Isso aí, depois, quando você passa, depois dessa minha narrativa, você vai passar a olhar para o meu trabalho, você vai conseguir enxergar vários elementos também disso. Sim. Desse meu carinho e cuidado. Eu sou uma pessoa muito de energia, de pezinho no chão, se reenergizar, eu gosto muito disso. E, enfim, igual você falou para mim, já passei em concurso, eu também já passei, mas também nunca fui chamada. O último da Terra Cap que teve, eu fiz. E, enfim. Quer mesmo, então você quer. Cara, eu juro pra você, se eu tivesse oportunidade, eu iria. Igual eu falei pra você, em 8 anos, eu sempre tive oportunidades. Sempre tive oportunidades. E aí muitos julgam, você não foca 100% no escritório. Isso que eu ia perguntar, e essa parte de empreender, ser autônoma, ter um escritório... escritório vai muito além de fazer projetos, de projetar. Sim.
você tem toda a parte financeira, você Sim. tem toda essa complexidade de empresa, né? Sim. Como que foi para você esse desafio de empreender? Como que foi para você tá olhando, por exemplo, tá dando aula e empreendendo ao mesmo tempo? O que isso fez você do outro lado melhorar? Eu acredito que ninguém se faz sozinho, pelo fato de crescer atrás do balcão. Eu gosto de falar isso. Eu cresci atrás do balcão do comércio do meu pai. Meu pai já teve uma época de ter mais de 17 funcionários. E eu acho que para você ser um bom líder, você uma vez precisa ter sido liderado. Então, como eu nunca quis ter um escritório e as portas foram se abrindo para mim, quando o ciclo de projeto começou a aumentar bastante, eu comecei a puxar braços, né? Só que eu nunca deixei um processo criativo que fosse de um banheiro. Eu nunca deixei na mão dos meus colaboradores. Eu sempre gostei de estar à frente porque quem tem sempre o primeiro contato com o cliente sou eu. Então, assim, por eu ter crescido no comércio e por eu ter visto alguns erros porque você ser um comerciante é diferente de você ser um bom vendedor, é diferente de você ser um bom empreendedor, que é diferente de você ser um bom administrativo e financeiro. Eu não sei se você consegue entender esse viés, essa linguagem. E aí, eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre gostei muito de palestra, de curso. E eu acho que devido a esse meu gostar, igual eu te falei, em 2014, na época da Copa, enquanto muitos estavam de férias, eu estava lá na Belas Artes de São Paulo já estudando empreendedorismo e inovação. Eu não queria ter um escritório, mas eu tive uma base de lá. Sim. Aí depois fui pegar esse mesmo curso, fiz uma reciclagem pelo Sebrae. E sempre fazendo cursos. Então, assim, quando de fato eu fundei o escritório foi fundado em março de 2017. Quando foi em agosto, eu ganhei aquele Arcaton, o primeiro concurso Arcaton que teve em Brasília, onde eram para jovens profissionais. Quem me falou desse concurso foi a minha prima, minha cunhada, que é social media. Ela falou assim, cunhada, faz, é sua cara. Eu tinha que fazer um projeto de 2 ambientes em 12 horas. A maior dificuldade foi porque esse projeto tinha que ser em trio. Trio? Trio. Era um trio de recém-formados. E aí, cara, eu chegava assim, Ale, tá no concurso. Nossa, Júlio, coisa de criança, para. Aí eu, ai, que saco. Aí eu já tava não tinha nem um ano de formada, já estava estava na metade da minha segunda especialização. Chamei uma amiga, que é a Aline do Tejo Arquitetura. A Aline topou. Aí, depois eu convidei a Thaís, que era uma caloura minha amiga. Aí a gente fez não podia entrar com o nome de escritório de ninguém. A Aline já tinha 6 anos de mercado. Eu tinha meses. A Thaís estava começando também. E aí a gente fundou o fictício Estúdio AJT. Eram mais de 300 pessoas, ganhamos. Ali foi a porta de entrada pro escritório Alves Design dentro do mercado de Brasília. E para mim foi muito bacana. Eu não sabia o que era Casa Cole. A primeira vez que eu tinha ido em Casa Cole tinha sido no ano anterior, com o meu padrinho, em 2016. Tanto que quando eu liguei para ele, eu nunca esqueço. Era Cultura, né? A antiga livraria lá do Casa Parque. Eu liguei para ele e falei assim, tio, deixa eu te contar uma coisa. Ele, o quê? Aí eu, adivinha quem vai fazer 2 ambientes na Casa Cole agora? Aí ele, quem? Eu falei, ele, como assim? Tá, não sei o quê. Porque ele sempre incentivava também. E aí, assim, fiz 2017, os 2 ambientes, fiz 2018, voltei para 2023. E nesse paralelo todo, eu fui do GDF, eu fui gerente de elaboração e aprovação de projeto na administração do Gama, que é o papel que a CAP hoje faz, que é a pessoa que analisa todos os projetos. Foi por análise curricular. Me convidaram, meu nome saiu no edital. No edital que fala? Não, é Diário Oficial. Diário Oficial. Quem viu foi uma cliente minha, dona de um sushi, que a nossa obra estava embargada. E a Mariana estava vendo todos os dias o Diário Oficial. Aí ela me liga, eu nunca esqueço, estava indo para casa com o Goiânia. Aí que desembargou. Aí não, embargaram a nossa obra por sacanagem, de comerciante com comerciante do Gama.
Depois eu te conto em off também. Coisas do comércio. E aí, eu tava indo pra casa com Goiás, numa van com um monte de arquiteta. Ela, como assim, Julie? Tô perdendo minha arquiteta. Aí eu falei, Mari, eu só postei que eu tô indo pra Goiânia. Tu acha que eu vou morrer no meio do Aí caminho? ela, não, seu nome saiu no Diário Oficial, você é a nova gerente da administração do Gama. Eu falei, não sou. Ela, é. Aí ela falou bem assim, você tem 15 dias pra assumir. Porque você tem um mês, né? Já tinha saído. E aí aceitei. E aí foi onde eu comecei a melhorar a minha questão de gestão interna do escritório. Porque dentro da administração... Não, mas aí você conseguia conciliar. Ale, eu sempre consegui, graças a Deus. Porque, igual eu falei, ninguém se faz sozinho. Ninguém se faz sozinho. Então, assim, eu tenho muito cuidado com todos os clientes que entram em contato comigo. E, cara, eu fechar um projeto agora com você, bicho, na hora que eu for dormir, minha mente já começa. Já começo. E eu começo tudo na mão. Então, já começo a rabiscar, croquisar. Então, o processo criativo de qualquer projeto, para mim, é muito fácil. Graças a Deus, em 8 anos, eu nunca travei para conceber um projeto. Nunca. Eu nunca tive esse problema. E hoje, com os braços que eu tenho, hoje eu tô só com a Lari, que é uma arquiteta já formada, maravilhosa, ela muito técnica, mas eu tive época que eu tava com 3 pessoas junto comigo, sabe? Então, assim, quando eu tive na administração, saber delegar para mim foi o mais difícil. Porque dentro da administração, mas é muito difícil mesmo. Eu tava de 8 às 18. Aí eu tinha 2 horas de almoço, eu ia atender cliente nessas minhas 2 horas de almoço ou após. E aí, o Léo também, né? Ele é gestor de pessoas, né? É representante comercial. A gente, na época, foi um pouco antes da gente estar noivo. Ele falou assim, amor, você vai ficar louca? Você não vai conseguir sozinha. Começa a confiar nas pessoas. Porque eu tinha muito medo disso. Porque quando eu estava com boas obras e com bons projetos, eu já tive estagiário meu na época que, cara, eu já cheguei a pagar na época R$2.500 para um estagiário, porque ele estava ficando nas férias dele todos os dias na obra comigo, de 7 às 17. Que estagiário que ganha R$2.500? Eu tô falando de 2018 para 19. Aí, quando a obra cessou, foi uma obra de um sushi, dessa que viu meu nome no Diário Oficial. A gente fez a obra dela em 2 meses. Ele tirou 5 pau lá comigo. E aí, quando a gente voltou, porque ele trabalhava comigo... Aí ele falou assim, não, eu já tenho dinheiro pro ano todo. Não, véi, ele trabalhou comigo... Aí ele trabalhava comigo via remota. Então, ele... Pô, dei em 2018 já nesse formato? Já. Porque... Para mim era mais fácil, porque, assim, eu nunca fui de ficar full time dentro do escritório. Eu sempre gostava de vir para o CIA, de ter network com os meus parceiros e tal. Então, às vezes, eu gostava de ir para uma livraria de trabalhar, um café trabalhar. Eu ficava full time no meu escritório de madrugada, porque eu tinha essa mania de trabalhar de madrugada. Hoje, não mais. E aí, quando voltou a questão híbrida, que ele trabalhava para mim de forma híbrida 3 vezes por semana só. Aí ele falou bem assim, eu tô indo pro escritório de fulano de tal, lá na Asa Norte, por conta de R$100 a mais. Aí, tipo, sabe, eu me frustrei muito já com algumas pessoas. Esses são os desafios de empreender. Aí eu falei assim pra ele, você tá morando no Gama, estudando na Católica, você vai pra Asa Norte? Esses R$100, se você tivesse conversado comigo, eu tinha aumentado. E eu já pagava pra ele... O piso mediano de remoto por 4 horas dias, eu pagava para ele R$600 na época. Sim. Eu pagava até mais por 3 dias na semana. Era até mais do que se você for ver hoje o bolsa, né? De estágio. Hoje é 800, 900. Pois é. Mas de segunda a sexta, né? Pois é. E aí eu falei, se você tivesse conversado comigo, mas enfim, Deus te abençoe, boa sorte. Não durou nem 6 meses. Aí quis voltar, mas eu já estava com outra pessoa. Então, assim, foi por muita insistência do Léo, por muita insistência do meu pai, que ele falou bem... Meu pai sempre falou, filha, você vai ficar doida, você faz tudo sozinha. E aí eu comecei a ver, mas era por medo. Por medo das pessoas não terem o respeito que eu tenho pelo meu trabalho. Porque é foda.
Tipo assim, ser empresário já não é fácil, empreender já não é fácil. E você pega uma pessoa que não quer vestir de fato a sua camisa, você sabe como é colaborador hoje em dia. É muito difícil. Nem todo mundo veste sua camisa, né? Então, às vezes, você fala que, igual, eu vou te pagar via hora. Te pago, sei lá, R$70 a hora trabalhada, um exemplo. Quem vai me garantir que essa pessoa está trabalhando todas essas horas? Sim. Né? Então, é complicado. Não, já é complicado nesse formato. É complicado nesse formato e também é complicado no presencial. Você não consegue. Você vai crescendo, você não consegue ter o controle, né? Pô, será que a pessoa está executando a tarefa? Será que a tarefa que era para levar 2 horas, ela está enrolando e está levando 3, 3,5? Pois é. Sei lá, é difícil. E aí, assim, foi por isso, sabendo delegar, eu tive essas oportunidades. Dentro do GDF, eu tive a oportunidade de estar dentro da administração, que me abriu várias portas, muitas portas mesmo. Na administração, eu fui exonerada a pedido. Então, eu acho que se eu tivesse aguentado o tranco, mas, enfim, eu não sou... Eu acho que o meu nome hoje, o meu CPF, o meu CAL, ele vale muito mais do que qualquer esquema de rachadinha, exemplo. Sim. Então, eu não faço parte desse tipo de tramóia, sabe? Enfim, eu prefiro ter dificuldade em prospecção de cliente, mas ser uma pessoa tranquila, sabe? Deitar minha cabeça no travesseiro tranquilamente. E depois disso veio a oportunidade por análise curricular também dentro do Senai, que para mim foi uma experiência maravilhosa. Que você está hoje? Hoje, não. Ah, tá. O Senai foi onde eu dei aula, né? Sim. O Senai, eu tive a oportunidade de me aprofundar mais ainda na área de engenharia civil. E foi onde eu tive a oportunidade de formar essas pessoas, esses adultos que eu te falei. E para mim foi muito bacana por conta de, não só de análise curricular, mas de crescimento profissional também. Porque você lecionar, meu amigo, é babado. Eu já lecionei por 4 meses. É muito legal. É muito, durou assim 1 ano e meio. Na verdade, a gente que tem time é diariamente lecionar. Né? Só que assim, o rolê todo é você ter postura. Se você fala demais com as mãos, mas que eu sou isso. Hoje é mais fácil, né? Porque hoje até professores de federais não precisa ter postura para lecionar. Então, tô zoando, mas quando você dá aula para adulto, e eu não dei aula dentro de uma escola, né? Eu dava aula na rua. Então, eu acho que era muito mais desafiador. Minha primeira turma, eu dei aula para 75 presidiários aqui da FUNAP. Caracas. E eu vou te falar uma coisa, foram os meus melhores alunos. Os meus melhores alunos. Mas é tudo gente boa, só tem gente boa lá. Cara, eu vou te falar que tem uns que são gente boa de verdade. Tem uns que são gente boa de verdade. Aí eles viravam assim, pô, professora, o artigo tal. Eu falava, gente, o que vocês estão falando? Não sabia de nada desse mundo, né? Aprendi muito com eles. É muito legal porque a gente tem um certo preconceito e tudo isso é quebrado. Porque eu acho que a gente tem a aprender. Eu acho que não tem nenhum problema em você escutar o próximo. Se for bom, você filtra. Se não você filtra, também você joga fora, né? Sim. Você absorve e tchau. E aí eu tive muitas oportunidades muito legais dentro do Senai, muito boas. Eu tive oportunidades que nenhum outro arquiteto vai ter. Eu falo isso com plena convicção. Por conta do que o próprio programa da instituição te possibilita. Como é um programa dentro do sistema Fibra, junto ao GDF, então você faz o quê? Você revitaliza o patrimônio urbano. A gente volta para o urbanismo novamente. Sim. Então, na época de 2022, que o buraco do Tatu foi pintado, eu que estava coordenando aquela obra. Que legal, velho. Então, assim, eram fracionados, né? Porque o buraco do Tatu, plataforma superior, inferior ali da rodoviária, os eixos são muito grandes. Então, assim, aquela parte, o buraco do Tatu mesmo fui eu, e aquele eixo que é um pouco mais próximo do teatro ali, fui eu que revitalizei, eu e os meus alunos. Revitalizei também a parte do campanário. Que legal o projeto, né? De utilizar o pessoal para fazer a revitalização. Isso, por isso que eu te falei que esse meu aluno de 82 anos, ele não sabia, ele sabia construir esse microfone,
Mas ele não sabia a composição química, do porquê disso, do porquê da amarração, da conexão. Ele não sabia do porquê, ele sabia executar. Ele era um excelente executor. E aí eu cheguei com a técnica. Sabe? Então, assim, é muito gostoso de você transpor o seu conhecimento, mas, de fato, quem aprende mais somos nós, né? Então, assim... Tu foi se expondo a essas coisas, Julie? Ou isso foi chegando para você? E aí a pergunta é muito mais voltada para quem está começando, né, começando na arquitetura, na decoração, de se envolver mais nesses projetos, tá mais... Até porque você vai criando repertório, né, também, e vivenciando na prática, porque é totalmente diferente do que a faculdade proporciona, né? Então, isso foi chegando ou você foi, cara, deixa eu me expor aqui, deixa eu me expor ali? Ale, eu acho que pelo fato de eu nunca ter fechado as portas, eu nunca fui atrás. As oportunidades, de fato, apareceram para mim. E eu sou muito grata, e uma coisa que eu falo, todo mundo que me conhece, que é do meu dia a dia, sabe que eu sou correria. Eu falo que eu sou correria e que eu não tenho preguiça de trabalhar. Hoje eu sou uma arquiteta urbanista, hoje eu sou curadora de artesanato e de produtos lá dentro da boutique, igual a gente estava conversando, mas amanhã eu posso estar vendendo água no sinal. É um fato. Cervejinha, porra, melhor. Pode ser uma cervejinha, um petisquinho, mas eu tô falando sobre essa questão de não ter vergonha do trabalho. Não é pelo fato de eu ter um currículo de arquiteta. Eu acho que isso vem muito da essência arquiteta, engenheira, professora? Július. Eu acho que... Mas é muito sobre isso, de você não ter preguiça. Isso vem muito da minha base também, sabe? Meus pais, eles são pessoas que... Meu pai até hoje não parou de trabalhar, a mãe também não, meu irmão também é total correria. E eu fui crescendo vendo isso. E o que eu posso falar para essa galera hoje em dia, que tá aí... Hoje, como curadora, eu leio muito projeto de muitos escritórios, né? E também, igual eu te falei, hoje eu estou fixa com uma pessoa me ajudando, mas eu tenho duas que sempre, toda vez que eu preciso, a gente... Sim. Né, eles estão ali para me ajudar, que já são amigos, assim. Eu vejo que as pessoas estão saindo da graduação totalmente sem saber o que elas estão fazendo. Isso não é só na arquitetura. E me entristece demais. Demais, porque você vê pessoas aí que, tipo, estão cobrando um valor bizarro, um valor, tipo, exorbitante de projeto, e a pessoa não sabe nem para onde vai. Sim. Então, assim, hoje, eu falo para todo mundo, eu não abro para nenhum outro profissional da expertise que eu tenho como pessoa e toda a minha bagagem e por ser desenrolada, de ser comercial, de ser do network e tal, eu não abro para nenhum outro profissional. Até mesmo esses de renome, porque muitas vezes você vai conversar com eles, eles são vazios, eles não têm conteúdo de saber se desenrolar dentro de uma obra com um mestre de obra. Então, assim, eu já trabalhei como estagiária dentro de construtora, eu trabalhei dentro de um programa que tinha dentro da Católica, que era o NAU, Núcleo de Arquitetura e Urbanismo, que era dentro da SEDU e da Secretaria de Cidades. Eu trabalhei 2 anos sem receber R$1, porque eu queria o quê? Eu queria experiência, eu queria essa troca. Sim. Sabe, essa questão de você saber como que de fato é ali fora, porque a gente não aprende nada dentro da faculdade. Sim. Por mais que eu tive um berço muito bom... E eu vejo esse movimento, e é um dos projetos que eu comentei contigo no off, é muito pela oportunidade que a gente vê, pelo gap que a gente vê, e conectar essas pontas no nosso meio, não tem ninguém fazendo, né? E aí uma coisa que você falou, né, da questão de, pô, você é curadora... de uma boutique, você pega projeto de outros profissionais. E, cara, é desafiador, porque... Primeiro que não existe um padrão. Não. Entendeu? Só para desenho técnico. Para desenho técnico é a linguagem universal. Mas, pô, executivo bagunçado, que não é claro. Isso dificulta no material. E eu acho que isso veio rolando, e eu tô no mercado há 20 anos... E eu acompanho isso de perto. Eu acho que isso vem rolando porque as empresas, as lojas, nós fornecedores, em algum momento olhou para o mercado e falou assim, a gente precisa facilitar, e aí existem maneiras melhores de facilitar a vida dos profissionais como você. A gente precisa facilitar para esse povo. Então, sei lá, você chega na loja, numa das lojas nossas, você tem um setor de iluminação
que o arquiteto chega, eu não estou dizendo todos, né? Sim. Mas que o arquiteto pode chegar e nem ter feito o projeto de iluminação, a gente vai fazer. Porque a gente quer vender para ele. Sim. E a gente oferece isso daqui como um benefício e tal. E eu acho que essas coisinhas foi também deixando os profissionais cada vez mais relaxados. Acomodados. Assim, acomodados, né? Então, assim, isso é um desafio. Isso é uma das coisas que a gente percebe no mercado hoje. E eu digo que vai ser desafiador mudar esse cenário. E o outro cenário é porque a educação está cada vez mais ficando... Relapsa. De lado. Sim. Não é nem de lado, assim. Porque você já passou na rua e viu outdoors de faça uma graduação e ganhe 2 diplomas. Entendeu? Então, assim, aí quando você vai ver, 2 anos, fazer uma graduação... Você vai ganhar 2 diplomas. Aí esse cara vai lá e coloca no LinkedIn que ele é isso, isso e isso. Aí ele vai para o mercado de trabalho e ele não está preparado para isso. Aí eu te falo, você tá 20 no mercado, esse outdoor ofereceu 2 anos. O que você aprende com 2 anos? Não é assim. Isso é... A gente entra... Tudo isso que a gente está conversando, a gente entra até num viés que é pouco conversado, mas que nós, arquitetos, a gente está buscando mostrar cada vez mais para o nosso conselho a questão da função que um arquiteto urbanista tem e que o design de interiores tem. Sim. Que são plataformas totalmente diferentes. Sobre a questão de deu merda, você é totalmente responsável por aquilo que você faz. E o outro você é habilitado para. Sim. Então, assim, o mercado, o que eu posso falar é busque se capacitar. Isso é uma coisa que eu aprendi desde sempre. Não tenha vergonha de perguntar. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de oferecer suas horas ali. Cara, eu não quero remuneração, eu quero aprender. Sabe, Ale, deixa eu aprender com você. Eu quero aprender network. Eu quero aprender, sei lá, ser comercial. Eu posso passar 2 dias da semana com você? Sim. As pessoas hoje em dia, elas têm vergonha. As pessoas hoje em dia são tão idiotas ao ponto de não abrir a boca para dar uma boa tarde, uma boa noite. Elas se acham melhores do que tudo. Tem o outro lado também. Sabe? Eu faço muita entrevista. E aí teve uma vaga que a gente estava aberta aqui. E aí eu fiz o processo e entrevistei algumas pessoas e tal. E tinha uma pessoa boa, assim, de currículo, um portfólio legal. Não um portfólio profissional, mas que tinha um portfólio... Não de bagagem também, porque era o primeiro emprego da pessoa. E aí, cara, quando eu falei, cara, vou dar oportunidade para essa pessoa. É criativa pra caramba e tal, blá, blá, blá. Vou dar oportunidade para essa pessoa. Olhando para um contexto, você ia ter um tempo maior, a gente aqui ia despender um tempo maior para treinar, mostrar o primeiro emprego da pessoa, você tem os desafios inerentes a isso, né? E aí, quando a gente entrou em contato com a pessoa não aceitou a proposta porque ela queria, 3 vezes mais do que a função. Uai, gente. Aí, quando o pessoal do gestão de pessoas comentou comigo, eu falei... Será que vocês ligaram para a pessoa mesmo? Porque ela nunca trabalhou, primeiro emprego, nunca teve experiência, o portfólio é de coisa que ela faz de rolê dela, assim, e tal. Não, é ela mesma e tal. Eu falei, caracas, beleza, deixa ela. Acho que ela não vai demorar para encontrar, entendeu? Então, assim, tem esse outro lado também, né, das pessoas hoje... E com muita sede ao pote, né? E com muita sede, achar que, fiz a faculdade que deu 2 diplomas. Achar que está preparada para entrar e já entrar numa função. Então, eu acho que isso vai muito de comportamento, da forma que a sociedade está caminhando, porque é imediatismo, as pessoas já querem entrar. Eu acho que a base disso é aquilo que a gente estava falando. Respeito sobre aquilo que você está disposto a fazer. Sim. Eu trabalho com um projeto. Eu realizo... Cara, todo mundo fala, isso é clichê. Gente, eu realizo o sonho de pessoas, sim. Eu realizo o sonho de pessoas. Eu tenho clientes que moraram de aluguel a vida toda.
e que tiveram a oportunidade de comprar um lote e que tiveram a oportunidade de contratar um arquiteto e que estão tendo a oportunidade de construir do zero. Como que eu vou tratar essa pessoa como nada? Entendeu? Como que eu não vou ter carinho? Como que eu não vou fazer um briefing muito bem feito? Como que eu não vou dar ouvidos para essa pessoa? Então, assim, eu já tive momentos muito gostosos com os meus clientes a ponto de, exemplo, eu ia apresentar o preliminar, né? O preliminar eu sempre gosto a primeira etapa do projeto. Então, eu já mostro a planta baixa ali, a gente tem as reuniões e tal, dependendo, eu trago 1 ou 2 soluções em planta. E eu gosto já de levantar um primeiro 3D, mais ou menos. E aí, essa cliente estava muito sintonizada comigo. E aí, eu já passei um render, um realismo ali. Cara, a cliente, quando viu o balanço na varanda dela, ela chorou. O marido dela, pra que um balanço? Desde quando? Ninguém pediu balanço. Aí eu olhei, respirei, falei, não pediu? Deixa eu te falar. Sua esposa foi criada na roça. Ela tem uma memória afetiva de um balancinho que ela tinha de madeirite com corda. E hoje ela tem a oportunidade de ter um balanço legal para relaxar, para fazer a leitura, para estar ali fazendo o crochê dela no hobby, no balanço. E ela me pediu. Mas ela me pediu. E ela queria um balanço aqui, ela vai ter o balanço aqui. Olha só. Como que isso é legal. Mas a gente tivesse feito o briefing junto. Com os dois juntos. Cara, isso é aquilo que eu te falei. Eu acho que pelo fato de ter sido... Eu fui muito feliz nesses cursos que eu fiz, nessas especializações, e de ter dado o valor que, de fato, cada módulo teve. Uhum. Né? Então, assim, tem gente que... isso é, cara, é igual a neuroarquitetura. É uma coisa muito legal e tal, só que é apenas mais um nome que foi dado para venda de curso. Sempre existiu, Ale. Sim. Sempre existiu. Entendeu? Igual pessoas sábias e tudo mais, que é a questão do coach que a gente estava falando. Sim. Cara, essas pessoas, elas sempre existiram. A forma de se divulgar, de se vender e tudo mais. Cara, mas é isso. O tempo, né, tá cada vez mais além e aquém. Então, assim, eu fico chocado com pessoas que começaram a dar a devida importância agora, porque o nome é neuroarquitetura. Sim. Para mim não faz sentido. Uma roupagem ou uma embalagem, né? Não faz sentido. Sabe? É a mesma coisa. Agora eu só tomo Coca Zero porque mudou a composição. Aí, quando era outra Coca, eu, tipo, falava besteira, mas nunca deu a oportunidade. Agora que virou modinha que tá até esgotada, você vai tentar comprar, você não acha. Sabe? Umas coisas que não faz sentido nenhum pra mim. Sim. Então, assim, eu acho que quando a gente ama o que a gente faz, tudo isso que a gente tá conversando, a gente falou aqui um pouco sobre quem eu sou como pessoa, sobre minha base familiar. Vamos falar agora. Antes de terminar, tem que saber quem é a Julie, fora o profissional. Mas o que eu tava falando a gente tem que ter amor, né? A gente tem que ter amor pelo que a gente faz. Cara, a Julie fora do profissional. Eu sou uma menina mulher, muito sonhadora. Eu sou uma pessoa muito justa e muito focada e determinada eu não sei nem como explicar isso, mas a sensação, o que eu quero um dia quando Deus me tirar desse plano é que eu deixe algum legado para você, que eu deixe algo que quando você lembrar de mim, você fala assim, cara, olha que legal, eu aprendi isso com a Julie. A Julie me ensinou isso aqui sem ela saber. Ela me mostrou um outro tipo de visão que eu não tinha. Por isso que eu sou muito da questão de você ter respeito e humildade e sempre aprender a escutar com o próximo. Porque, às vezes, a gente está em algum lugar que a gente não está ali para ser ensinado. Mas a gente, ao ouvir, a gente ganha uma aula, assim, surreal. Então, eu sou uma pessoa muito simples, sou uma pessoa totalmente família, que tem sonhos íntimos, assim, uma pessoa de um coração enorme, que está sempre disposta a ajudar o próximo. Por mais que depois que eu adoeci, eu tenha tido uma casca, que eu parei de me importar muito com os outros, porque eu vi que quando a gente está na merda, a reciprocidade não existe, né? Mas eu tenho os meus sonhos de constituir minha família, né? De passar fazer conhecimento. uns 2 meninos aí com ela, né? Assim, a gente ainda não tem, porque, né, eu estou em tratamento.
O Covid me adoeceu bastante. O Covid me ensinou bastante, tanto quanto profissional, quanto pessoa. Por isso, assim, que o meu elo com a minha família... E quando eu falo família, minha família sempre foi os meus pais, o meu irmão e hoje o Léo. E o Zeus, né? Meu filho. Meu filho lindo, de 4 patas. Zeus é bonitão, velho. E eles são... Eu falo família e eu encho a boca, porque família, de fato, é aquela que tá ali debaixo do seu teto e que chora, sorri, sofre e passa tudo com você, né? Os outros são parentes. Sim. E você sabe o quanto que família, de fato, é difícil, né? Mas eu tenho muito orgulho da minha base familiar e de quem eu tenho me tornado quanto pessoa, sabe? Eu vou fazer agora 34 anos. Tá jovem pra caramba. E eu brinco que eu sou uma menina mulher, porque eu falo que a minha criança ainda não cresceu e eu espero que ela não cresça. Falta você falar que você é gaiata. Sou, zoeira. gente, eu sou. Eu amo rir, eu amo fazer piadinha. Zoar com a cara dos outros. Um pouquinho, né? Eu gosto muito de me conectar com pessoas de energia, assim como a gente. Eu acho que se não fosse pra bater, quando eu brinquei com você, mas eu lembro de você e tal. E você não lembra? Eu falei, lembro. Se não fosse pra bater, que eu acho que o santo de fato tem que bater, né? E eu levo muito isso pra minha vida profissional. O nosso meio já é um meio muito atordoado, um meio de muito ego, muita ambição. E eu busco levar pra dentro do escritório Alves Design essa simplicidade, né? Essa simplicidade tanto com projetos mais complexos, com projetos mais ousados, com projetos de um nível mais alto. Igual, eu tô fazendo uma casa agora num condomínio residencial que é de uma incorporadora que não tinha nada aqui em Brasília, que é uma incorporadora de Goiânia, e que, assim, agora é a nova garota dos olhos de Brasília, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz pela minha cliente ter optado me escolher e estar super satisfeita, graças a Deus, com o nosso trabalho. E é isso, é levar a simplicidade, a forma leve. Acho que o mundo já está muito carregado, muito, sabe? É muita coisa, muita informação, muita negatividade. E eu acho que a arquitetura é isso, né? Legal. É o estar, é o contemplar, Sim. é o, de fato, trazer a memória... E isso, viver de forma leve. Julie, eu sempre pergunto aqui para algumas pessoas, né, em alguns episódios, qual foi o conteúdo, um livro, um filme, um artigo, uma pessoa, um professor, uma aula que nos últimos meses te marcou e que fez, sei lá, você mudar de ideia, ou que mexeu pra caramba com a sua cabeça de... Pô, mind blow, assim, tipo, você olhou e caracas, como é que eu nunca pensei nisso antes? Tem algum conteúdo, você que gosta de estudar bastante? Tem. Cara, em 2023, eu tive a oportunidade de me tornar amiga, que ele falou que eu sou amiga dele, me tornar amiga meio que pessoal mesmo, e ele brinca falando que a gente é amigo de infância. Ele tem 72 anos, o Tunico Lages. Não conheço. Tunico Lages, você conhece sim. Tunico Lages é um mestre artesão, o que fez um ambiente comigo na Casa Cor, que ele faz coisas lindíssimas em madeira, design de mobiliário. Pô, não tô lembrando do rosto. Você sabe quem é, eu vou te mostrar. E o Tunico, eu contemplava a arte do Tunico, o design do Tunico, a forma ousada do Tunico, sempre como, tipo assim, meu Deus, que cara foda. E aí, um grande amigo meu e dele, que é o Dionísio, do Estúdio Aquiles. Dionísio eu conheço. Aquiles Gallery. Porque eu conheci o Dionísio. Sim, ele gravou com a gente aqui. O Dio foi... eu fui a primeira pessoa a colocar o Dionísio dentro de ambiente de Casa Cor. Que legal. Ele era totalmente... Não quero, não sei o quê. E em 2018, quando eu fiz a loja do Sebrae, eu coloquei foram 3 ou 4 mobiliários dele. Que legal. E ele que me apresentou o Tunico. Ele é um grande admirador e fã. Ele tem produtos do Tunico que, tipo, nem o Tunico tem mais. Caracas, que massa. E quando eu conheci o Tunico, a esposa dele, a Grace, falou bem assim pra mim, eu não sei o que você fez, mas ele se encantou com a sua simplicidade, com a sua pessoa, e ele jurou de pé junto que ele não ia mais fazer Casa Cor Brasília por conta de um monte de coisa que você sabe que acontece. E ele jurou de pé junto, mas quando ele escutou o seu áudio e viu o seu projeto, ele se apaixonou.
É tanto que a nossa praça, que chamava Praça Ser, porque eu quis, de fato, me despir, eu quis mostrar a minha ancestralidade, mesmo escutando que sou uma pessoa branca e não tenho ancestrais. Foi a que você fez com a boutique? Foi ali que eu conheci os meninos, você acredita? Mas eu não especifiquei. Foi a que você fez, porque eu tô tentando lembrar do ambiente e tal. Eram de lá. Só que eu não conheci os meninos. Você acredita que eu conheci no meio da obra da Casa Cor? Caraca! E foi onde eu conheci a boutique, comecei a especificar ali. Sim. Ali. O Cleitinho me ajudou. Teve uma cena lá que depois, nos bastidores, eu te conto. Eu tava já com tudo pronto e mandaram eu demolir tudo que eu já tinha feito. E aí, tipo assim, foi uma cena que o Cleitinho viu e ele olhou daquele tamanhozão todo, ele olhou pra mim assim, abaixou a cabeça. Aí ele foi lá e deu um soco na parede e derrubou tudo. A gente não se conhecia, só tipo de oi, tudo bem, boa tarde, baixar a cabeça assim e tal. Ele veio com a parafusadeira, velho, me ajudou. Desparafusou tudo, arrastou tudo e fez de acordo com o que o pessoal tava pedindo. Meu gesseiro já estava em Goiânia, numa obra nossa. Meu pintor já estava em Goiânia, numa obra nossa. E aí eu falei, velho, fudeu. E aí foi lá que eu conheci os meninos, né? E nessa oportunidade que eu tive de fazer a Praça Ser, eu quis me despir e mostrar a simplicidade e a questão do afeto. Então, a nossa praça era uma praça que só tinha vegetação, paisagismo. Todas as floreiras que eu fiz foram todas em drywall. Então, eu queria mostrar para a pessoa que ela poderia ter um jardim na casa dela sem necessariamente ter grama, tendo tudo plantado nos vasos, e a gente usou madeira. Então, foram as 3 bases que eu usei de projeto. Sim. E o Tunico me ensinou muito durante toda a dificuldade que a gente passou, porque só quem faz Casa Cor sabe o rolê que é, né? Tanto que é estressante, depois é tudo mil maravilhas, mas, assim, é um Masterchef, né? Assim, é surreal o time que a gente tem. E sempre dá muita coisa errada, né? Sim. E o Tunico, eu me senti... como é que eu posso explicar? Eu me senti mais certa e coesa do que eu faço quanto pessoa depois que eu conheci o Tunico, por ser essa pessoa que eu admiro tanto e por ele me falar, você tá no caminho certo. Continue do jeito que você tá. E ele me ensinou muito. Ele me ensinou muito. É tanto que ele olhou para mim e falou assim, menina, ele me chama assim, menina, você tem uma base muito parecida com a minha enquanto pessoa. E, tipo assim, ele tem idade para ser meu avô, né? Então, como não ter respeito, admiração por uma pessoa que eu já admirava muito? E ele, agora, para você daí, Ale, pega o seu celular, ou então te mostro aqui no meu. Pesquisa o significado da palavra sofisticação. O Tunico fez um talk lá nessa praça para 30 pessoas. Eu nunca usei essa palavra. Não sei por quê, mas eu acho que agora, tipo assim, eu acho que o universo começou a me mostrar o porquê. Eu não gosto de falar que o ambiente é sofisticado, que o meu trabalho é sofisticado, porque eu acho que toda essa proximidade que eu quero quanto profissional, ela se exime. Sim. E depois que você lê, e quem escutar a gente, digita significado, não é para ir pelo IA, não, é para ir pelo significado ali do dicionário, do Google. Cara, depois que ele me mostrou, eu falei, cara, Deus une propósitos e Deus une pessoas assim de uma forma sobrenatural. E eu aprendi demais com ele e eu acho que das oportunidades que eu tive assim, da vida, essa foi uma das maiores, assim, porque já admirava muito o trabalho dele. Que legal. Muito. E ele abriu a porta da casa dele, a porta da marcenaria dele, os familiares dele, sabe? Foi muito legal. E um filme que eu amo, e que eu acho que você vai conseguir entender o porquê. Eu já assisti ele, sei lá, umas 15 vezes. Orgulho e Preconceito. Ah, o livro é maravilhoso. O livro é maravilhoso, o filme também. E, eu assim, nunca assisti o filme. Sério? Nunca assisti. É muito legal. Muito legal. Eu li o livro num clube de livro que eu participo. Cara, esse filme, o livro também, ele fala muito comigo, de diversas formas, sabe? E dá pra imaginar. Fala comigo de diversas formas. E é isso. Legal. Muito bom, muito bom. Antes de terminarmos, como que as pessoas que estão assistindo a gente te encontram? Redes sociais,
onde contrata o teu trabalho, se você tiver vaga aí, porque você faz 60 coisas ao mesmo tempo. E ainda tem que cuidar da saúde do Zeus e do Léo. Do Léo. Então, no Instagram, hoje minha maior rede, né, de contato é o Instagram. Tu é bombadinha lá, né, cara? Cara, então, eu tô com 10,5, né? Eu já tive mais antes de me hackearem, né? Eu tinha 15, tudo orgânico. O Instagram é igual aquilo que eu tava te falando. Eu migrei para uma rede só, então o meu nome mesmo é Juliane Alves. JULYANNE, Juliane Alves, underline. Mas se com digitar, Y e 2 N's. Coisas de madrinha pedagoga, velho. Sério. Enfim, já pensei em mudar? Já, mas o rolê que dá... E aí, se digitar Julie, já acha. Ou então, se digitar escritório Alves Design, também já acha. Nosso trabalho, igual eu estava falando, é 90% profissional, 10% pessoal. Recorte da vida, Recorte Zeus. da vida. O Zeus aparece mais do que você. Cara, ele aparecia... Porque também ele é mais bonitão também. Ele é lindo, né? Fazer o quê? O Zeus é bonito. Cara, eu acho que a gente tem que tirar esse tabu que eu não sou melhor do que ninguém por eu ser arquiteta, eu não sou melhor do que ninguém por eu ter um escritório, por ter feito casa cor, por isso, aquilo, várias coisas. Tenho dificuldade assim como todo mundo, não é fácil empreender, tem dificuldade, às vezes, no dia a dia, família, relacionamento não matrimonial, mas com pessoas, enfim. A gente adoece, a gente passa dificuldades. E eu acho que a gente pode sim mostrar como que é o nosso dia a dia, toda a nossa correria, que nem tudo são flores, nem tudo é um morango. Pois que você faz bem. A gente ajuda as pessoas, né? Então, assim, tem exatamente 4 anos e meio que eu perdi o meu olfato, meu paladar. Adoeci bastante referente a isso. As pessoas não têm noção quanto que isso degrada a nossa saúde. Mas eu consegui ajudar muitas pessoas por partilhar 1% da minha dificuldade e do meu dia a dia e das minhas caminhadas, de cada passo, né? Porque eu acredito que é no passinho de formiguinha de verdade. Então, eu acho que a gente tem que saber ter um cuidado, o que vai mostrar, o que vai dosar, porque nós somos pessoas como todas as outras, né, Ale? Com certeza. A gente tem família, a gente tem sentimento, nossas fragilidades. As pessoas, apesar às vezes, de julgam... sermos 80% trabalho, os 20% a gente é humano. E eu acho que é isso. E, assim, o que fica, que também, o que você falou, o que você deixa para as outras pessoas que estão começando, jamais se esqueçam. Pessoas se conectam com pessoas. Então, eu acho que mostrar quem de fato você é, mostrar para que você veio, qual é o seu diferencial, eu acho que isso é um fator muito agregador. Legal. Juliane Alves. Alexandre Barbosa. Muito obrigado pela presença aqui no Verse. Foi um prazer inefável receber você aqui depois de 11 meses de tentativas. Eu sou canceriana, então eu vou ficar jogando isso na cara. Eu vou soltar os prints. Muito obrigado, Mas viu? eu fico muito feliz, principalmente porque eu sei que você conhece muitas pessoas. E eu sei que você está cercado de muitos profissionais. E eu me sinto honrada porque, assim, é igual eu falo. 8 anos no mercado não é nada. Eu sou uma formiguinha aí no meio de vários monstros. A gente está aprendendo. E eu fico muito honrada por passar um pouquinho dessa minha trajetória aí para vocês. Muito obrigado. Para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar seu like nesse episódio, deixar sua dúvida nos comentários. A gente vai ter o maior prazer em responder, compartilhar esse episódio com quem você acha que tem interesse e também seguir a gente, @livemcasa no Instagram e em todas as redes sociais, @VérticeCast. Você está aqui no YouTube ou no Spotify, também clica aí no Spotify para seguir a gente, começar a seguir e acompanhar todos os conteúdos. Nosso muito obrigado e a gente se encontra no Vértice.